dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar esse devocional neste dia com uma pergunta. Você já se perguntou alguma vez na sua vida, aonde está Deus? Você já olhou ao seu redor, se sentiu só, se sentiu desprotegido e fez uma pergunta: aonde o Senhor está? Esta foi a pergunta e o questionamento que Davi fez certa feita na sua vida. Por isso eu quero meditar com os irmãos no Salmo de número 11, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Davi, no verso número 3, ele faz esta pergunta. A pergunta talvez que nós estejamos fazendo nesses dias. Ele pergunta: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Ou melhor, quando os fundamentos estão sendo destruídos, aonde está o Senhor? Quando o casamento está chegando ao fim, quando os filhos sofrem, quando o desemprego bate a porta, quando o diagnóstico médico não é favorável, quando a pandemia parece estar vencendo, esta pergunta vem à nossa mente. Este salmo, ele é uma resposta da fé ao conselho do medo. O medo aconselhava Davi, no verso de número 1, para que Davi fugisse para os montes, para que Davi corresse, para que Davi se escondesse. O medo faz com que nós procuremos soluções naturais e soluções humanas. O medo faz isso. O medo traz a vontade de fugirmos e nos escondermos. No verso de número 1, Davi diz isso. Os amigos de Davi dizem isso para ele: fuja, Davi, corra para as montanhas, porque os seus inimigos já estão com a flecha no arco, estão na escuridão, prontos a tirar a sua vida. Corra enquanto há tempo. Então Davi questiona: Deus, aonde o Senhor está? Interessante que a resposta que Davi nos dá não é exatamente uma resposta, mas sim uma afirmação. A resposta que Davi nos dá no verso de número 4 é a seguinte: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono no céu. Davi responde com uma afirmação. Davi responde com uma convicção de que Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Deus tem todas as coisas na palma das suas mãos. Davi, ele começa a dizer: olha, o Senhor não muda. Não é porque nós estamos passando por dificuldades e lutas e problemas que o Senhor varia. Nós mudamos, mas Deus não. Deus, ele continua soberano. A intenção de Davi é inconfundível. Deus não muda por conta das nossas tempestades e por conta das nossas lutas. Ele não recua diante dos problemas. Ele não se espanta
E ele nem se assusta com as adversidades. Ele está no seu santo templo. Prédios podem cair, carreiras podem desmoronar, o medo pode chegar, mas Deus continua sendo Deus. E Deus, ele usa situações, Deus, ele usa momentos para mudar história e para abençoar vidas. Quem não se lembra da história de José? Quando José foi lançado, foi enganado pelos seus irmãos, vendido como escravo, lançado em um calabouço por Potifar. Talvez José na sua mente pensou, estou chegando ao fim. Mas Deus estava preparando José para algo maior. Deus estava preparando José para que se tornasse governador do Egito. E na vida de Moisés? Desde criança, desde o seu nascimento, correndo risco de vida, foi lançado no rio, foi criado pela filha de Faraó, foi criado com todas as regalias que uma criança poderia ter, mas depois de 40 anos dentro do palácio, ele acaba matando um egípcio, um soldado egípcio, e por conta disso ele é obrigado a fugir para o deserto. Ele fica 40 anos no deserto, e ali Deus também estava preparando ele para que ele liderasse Israel na sua libertação do cativeiro, para que ele liderasse aquele povo pelo deserto. E o maior exemplo que nós temos do nosso Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, todos olharam o amor, a bondade, aquele que havia só feito bem sendo levado para uma cruz. Talvez muitos que estavam ali perguntaram-se, por que isso com ele? Ele só fez o bem. Satanás celebrava, Satanás festejava, mas eles não sabiam que a morte de Cristo na cruz era a redenção do seu povo, era a nossa redenção, era o perdão, o preço pelo pecado estava sendo pago. Por isso que Jesus disse, está consumado. Aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscita, e hoje ele reina e governa sobre todas as coisas. Se você estivesse perguntando aonde só está Deus, lembre-se que Deus está no teu santo templo, governando e regendo todas as coisas. E os propósitos do nosso Deus, os seus planos, não podem ser frustrados. Que você possa ter essa convicção, assim como Davi teve. Que você possa ter essa certeza que Deus, ele tem o domínio de todas as coisas na sua mão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te ilumine, em nome de Jesus. Amém.